profeta Ageu ele foi usado para profetizar para aqueles que estavam ali reconstruindo o templo do Senhor. A palavra do Senhor diz que o primeiro templo foi um templo maravilhoso, foi um templo feito de ouro, foi um templo feito dos melhores materiais, de pedras preciosas, que era o templo do rei Salomão. E aquele templo, aquela glória daquela primeira casa era vista como inalcançável. Se fosse olhar pelo olhar material, olhar humano, não teria como construir uma casa daquela de novo. E a gente sabe da história que quando o rei Nabucodonosor ele invadiu Israel, ele levou todos os utensílios, ele destruiu o templo de Salomão ali, ele arrasou com a cidade, ele levou cativo muitas pessoas que estavam ali em Jerusalém. Então muitas pessoas morreram de fome, muitas pessoas morreram na espada, muitas pessoas morreram ali e outras foram levadas cativas. E aqui conta a história dessas pessoas retornando e reconstruindo aquele templo que era a glória da casa do Senhor, do povo de Israel. Aleluia. E aí, irmãos, nós vamos ler alguns versículos para vocês entenderem o drama, ou como Deus ele vai falar conosco através dessas passagens bíblicas. Vamos abrir em Êxodo capítulo 12, versículo 37, para vocês verem o que Deus fala conosco essa noite. Êxodo capítulo 12, versículo 37. A palavra de Deus diz assim: assim partiram os filhos de Israel de Ramsés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiram também com eles um misto de gente, ovelhas, gado e muitíssimos animais. Então, quando Deus ele promete para Israel que será liberto do Egito, ele traz ali Moisés com mão forte. A gente sabe que ele libertou através da mão forte ali, com o líder Moisés, o povo da terra do Egito. E esse povo que saiu do Egito foram 600.000 homens, fora as mulheres, fora as crianças, fora aquele misto de gente que estava ali com ele. Então, mais ou menos, segundo os historiadores, mais de 1,5 milhão de pessoas saíram dali do Egito para entrar na terra prometida. Aleluia. A gente sabe também da história que durante 40 anos esse povo peregrinou no deserto, ficando ali prostrado. Os que tinham mais de 18 anos, todos eles morreram por causa da desobediência. E aqueles que sobreviveram ali, que nasceram no deserto, jovens abaixo de 18 anos, junto com Josué e Caleb, entraram na terra prometida. E a palavra de Deus diz que aquele povo ele tinha sonhos. Você imagina como os pais contavam para os filhos, como eles sentiram no coração a vontade de entrar na terra que manava leite e mel. Aleluia. Uma terra onde eles ouviam que eles podiam construir as próprias casas, porque no deserto eles não construíam casas. No deserto eles tinham só aquelas cabanas, aquelas tendas ali, que eles ficavam peregrinando no deserto, no sol calcicante ali. Às vezes não tinha aquele conforto, não tinha aquela forma deles desenvolver os sonhos ali no deserto. Você imagina a jovenzinha querendo casar, ela falava: um dia eu vou ter minha casa, eu vou colocar na frente dela flores, eu vou colocar cerca, eu vou pintar ela da cor que eu quiser, eu vou enfeitar ela do jeito que eu quiser, eu vou ter meus móveis. E ela, diante de Deus, se lançava na direção dos seus sonhos. A palavra de Deus diz que esses jovens, aqueles jovens, eles foram levados para a terra prometida e entraram na terra prometida. E ali eles viram grandes conquistas, como falar das conquistas que Josué, liderando aquele povo, fez na terra prometida. Aleluia. Eles
venceram os gigantes ali que moravam ali, os anaquins. Eles destruíram cidades ali fortificadas como Jericó. Deus ele operou grandes maravilhas para que aquele povo conseguisse herdar a terra prometida. E na terra prometida, irmãos, eles começaram a construir os seus sonhos. A palavra de Deus diz que, passando tempos que eles estavam ali, o povo foi se distanciando de Deus, Deus levantando profetas, falando para eles ficarem na posição deles, e eles falando: nós não queremos que Deus nos lidere, dá-nos um rei. Deus deu para eles Saul, depois Deus deu para eles o rei Davi, e ali o povo, na terra prometida, ele recebeu o que eles queriam, recebeu a terra, recebeu tudo que eles sempre sonhavam, mas eles se apartaram do Deus a quem eles serviam, eles se distanciaram do Deus a quem eles serviam. E aí a palavra de Deus diz que Deus levantou os profetas para trazê-los de volta. E eles não ouviram os profetas, eles desobedeceram a voz de Deus. E Deus ele falava: se vocês não se converterem, vocês vão ser levados, vocês vão ser tirados da terra prometida. E mesmo assim eles endureceram o coração. Vamos abrir lá, irmãos, Jeremias capítulo 29, versículo 11. Jeremias capítulo 25. Vamos ver lá o que Deus fala conosco. Jeremias capítulo 25. Vamos ler do versículo 1. Eu vou ler muito esse texto para vocês entenderem o que Deus falou com o povo. Jeremias capítulo 25. Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a qual anunciou Jeremias o profeta a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: durante 23 anos, quantos anos? 23. Durante 23 anos, desde o 13º de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje, tem vindo a minha palavra do Senhor, e começando de madrugada, eu tenho anunciado, mas vós não escutastes. Seu profeta Jeremias falando para o povo. Durante 23 anos eu profetizei para vocês, eu falei para vocês se voltarem para Deus, levantando de madrugada e até de noite, vocês não deram ouvido. Também, começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir. Quando diziam: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após outros deuses, para os servirdes e para os adorardes, nem me provoqueis a ira com as obras de vossas mãos, não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor, mas me provocastes a ira com as obras de vossas mãos para o vosso próprio mal. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Eu os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, contra todas essas nações em redor, e os destruirei totalmente, os porei por objeto de espanto, de assobio, de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e a de alegria, e a voz de noivo e da noiva, e o som das vozes e a luz do candeeiro. Toda essa terra virá a ser um deserto, um espanto. Essas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Quantos anos? 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprir os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Farei que se cumpram sobre aquela terra todas as minhas ameaças que proferi contra ela. Tudo quanto está escrito nesse livro que profetizou Jeremias contra todas essas nações.
Porque também eles serão escravos de muitas nações, de grandes reis. Assim lhes retribuirei segundo os seus feitos e segundo as obras das suas mãos. Então Deus ele traz uma palavra para Jeremias e fala: vocês vão ser levados para o cativeiro da Babilônia. Nabucodonosor vai vir cá destruir a sua terra e vai levar vocês cativos. E lá vocês vão permanecer 70 anos presos lá. Vocês viram como Deus é maravilhoso, irmãos? Ele avisa antes de te punir. Ele te avisa, ele vai te falar: você está sendo punido por causa disso. Ele falou claramente para o povo. Ele explicou: sabe por que você está sendo destruído? Porque você foi rebelde à minha palavra. Eu falei com você, você não se voltou para a minha palavra. Por isso você vai ser vencido, por isso você vai perder tudo que você tem. Por isso que você vai ser levado para o cativeiro. E Deus ele avisou, e Deus ele cumpriu as palavras que Jeremias profetizou durante 23 anos para aquele povo. E aí, irmãos, cumpriu-se a profecia. Rei Nabucodonosor chegou ali com um exército grande, destruiu, aniquilou o povo de Israel. Aleluia. Aquela glória que tinha do templo do rei Salomão, os utensílios de ouro, tudo que tinha ali foi roubado, foi saqueado. E a terra que mandava leite e mel da promessa do Senhor que Deus tinha feito ao povo foi tirada deles de novo. Aleluia. E aquele povo foi levado para o cativeiro da Babilônia. Durante 70 anos ali eles ficaram. Tem um salmo muito maravilhoso, que é o Salmo 137. Eu queria que vocês também lessem esse salmo, para vocês entenderem a história de quando eles estavam no cativeiro da Babilônia, e entoaram esse salmo aqui. Esse salmo foi escrito no cativeiro da Babilônia. Às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoa-nos alguns dos cânticos de Sião. Porém, como poderíamos ou haveríamos de entoar o cântico do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, e se ressegue a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai-a, arrasai-a, até os fundamentos, filha da Babilônia, que há de ser destruída. Feliz aquele que te der o pago do mal que nos fizeste. Feliz aqueles que pegaram os teus filhos e esmagá-los contra as pedras. Salmo 137. Aqui, irmão, aqueles que foram levados cativos, eles eram desafiados, eles eram zombados ali. Eles falavam: ouvimos dizer que lá na sua terra você tinha um louvor para cantar na igreja. Você já imaginou? Você está desviado, você que é evangélico, chegar na boca de fumo, onde você estiver, lá no bar, onde você estiver lá no centro de prostituição, onde você estiver, onde você está cativo, escravo do pecado, a pessoa falar para você: eu ouvi dizer que você louvava na igreja, tanto indo para mim. O que você se sentiria sabendo que você está naquele lugar por causa do seu pecado? Por causa da sua desobediência, você está num lugar estranho, num lugar que você sabe que ali não é para você. A boca de fumo não é para você, o bar não é para você, o centro de prostituição não é para você. O povo de Deus não é para estar nesses lugares, irmão. O povo de Deus é para estar na casa do Senhor. Quando alguém te desafia falando que você louva um hino, você lembra de onde é as suas raízes, de onde é a sua terra, de onde é o seu povo, de onde você realmente tem uma identidade. Quando eles falavam isso, é que eles lembravam: falar longe de mim, cantar o meu louvor mais precioso para um povo pagão, para uma terra que não sabe o valor que tem o meu Deus. Quando eles falavam desse jeito, aquele pai, ele lembrava daquele tempo que ele estava levando a filha, levando o filho para a igreja, levando a esposa para a igreja.
onde ele louvava a Deus, onde ele servia a Deus. Ele lembrava que esses que estavam pedindo para louvar a Deus foi os que mataram a família dele, que destruíram a casa dele, que destruíram tudo que ele tinha. Glória a Deus. Dentro do coração deles, eles lembravam, mas um dia, Senhor, um dia eu vou voltar para a minha terra. Glória a Deus. Porque Deus determinou um tempo para esse mal cessar sobre a vida. Aleluia. Glória a Por Deus. isso que a palavra de Deus diz, há um tempo para todas as coisas, é um tempo de você voltar para casa, há um tempo de você voltar para a igreja, há um tempo de você reconciliar, há um tempo de você restaurar, há um tempo de você reconstruir, há um tempo, diz o Senhor, nesse lugar, de você recomeçar o que Deus colocou no seu coração para você fazer na obra de Deus. Por mais que seja difícil, irmão, por mais que seja difícil, Deus ele vai dar um recomeço. A palavra de Deus diz que quando findou 70 anos que eles estavam presos na Babilônia, Deus levantou Ciro, um rei medo-persa, para entrar na Babilônia e soltar o povo de Deus. Isso ele já tinha profetizado que ia acontecer. Vamos abrir a palavra de Deus também em Isaías capítulo 45. Vocês verem como Deus é maravilhoso. Ele profetizou também da libertação do povo. Isaías capítulo 45. Aleluia. Glória a Deus. Eita glória, aleluia. O título aqui diz Ciro, o libertador. Esse capítulo 45, irmãos, foi profetizado séculos antes disso acontecer. O profeta Isaías, ele veio antes de tudo isso, ele profetizou o que ia acontecer lá no futuro. Olha como é que foi, ó. Isaías capítulo 45, versículo 1 em diante. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis e para abrir diante dele as portas, que não se fecharão. Antes de Ciro nascer, Deus ele chamou ele pelo nome dele. Ele falou Ciro. Quando Ciro descobriu essa palavra, ele falou, Deus está me chamando há tantos séculos antes pelo meu nome. Olha só, o que Deus falou para Ciro? Eu irei diante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor teu Deus, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome, te pus o sobrenome, ainda que não me conhecesse. Aleluia, Jesus. Deus ele falou para o rei Ciro. Eita glória. Olha só, irmãos. E aí o Ciro ele entra na Babilônia antiga, uma cidade que era magnífica, uma cidade poderosa, era o reino maior que tinha naquele tempo ali. Era um império. A palavra de Deus diz que quando menos se esperou, Ciro conseguiu invadir a Babilônia, conseguiu render o rei Nabucodonosor, que era um imperador muito grande. Daí, quando isso acontece, olha o que acontece com o rei Ciro. Vamos abrir Esdras capítulo 2, versículo 4. Esdras está um pouquinho antes de Salmos aí. Um pouquinho antes. É um livro que quase ninguém gosta de ler ou leu, né? Então, um pouquinho antes de Neemias, nós vamos falar desses dois, Esdras e Neemias. Esdras capítulo 1. Para você que tem curiosidade, Esdras, ele viveu mais ou menos no ano 458 a.C. Então qual que é o ano que Esdras viveu? 458 a.C. Esdras foi contemporâneo do rei Ciro. O rei Ciro invadiu a Babilônia. Quem que estava na Babilônia quando
foi invadida a Babilônia? Esdras. Esdras estava ali. Quem que era Esdras? Esdras era um sacerdote e era um escriba. Ele tinha a responsabilidade de passar a lei de Moisés, passar a escritura sagrada do entendimento para o povo. E aí, Esdras capítulo 1 vai falar o que aconteceu nesse tempo, quando Ciro conquistou a Babilônia, como ele foi, cumpriu o que Deus falou que ele ia fazer. Olha como é que foi. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba para Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Todo aquele que restar em algum lugar em que habita, os homens desse lugar o ajudarão com prata, ouro, bens e gado, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, a qual está em Jerusalém. Então se levantaram os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes, os levitas, com todos aqueles cujo Espírito de Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Todos os que habitavam nos arredores os ajudaram com objetos de prata, ouro, bens, gado, coisas preciosas, afora tudo que voluntariamente se deu. Presta atenção agora, versículo 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, os quais Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa do seu Deus. Tirou Ciro, rei da Pérsia, sob a direção do tesoureiro Mitredate, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. Eis o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata, de outra espécie, 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do exílio subiram da Babilônia para Jerusalém. Aí Ciro, que foi aquele chamado pelo nome, pelo profeta Isaías, decidiu soltar o povo de Deus. Você já pensou que maravilhoso? Ele tinha lá um povo dentro da Babilônia, que ele conquistou, que era escravo lá, e ele de livre e espontânea vontade soltou esse povo. Ele não quis eles como escravos, não. Você imagina como isso aconteceu no coração desse homem? Segundo os historiadores, irmão, Esdras, que era o guardador da escritura sagrada da lei, estava mexendo no templo lá e achou o livro de Isaías. Aí ele chegou para Ciro e mostrou. Quando o Ciro lê aquilo, ele fica com o coração impactado. Ele fala: quando isso foi escrito? Eles foram falar para ele, ele fala: mas então vamos obedecer, vamos soltar o povo. Ele ouviu o que estava escrito lá e tremeu dentro do coração dele e soltou o povo. Como é que ele conheceu as escrituras sagradas? Se ele era um povo pagão lá, se era um povo de outra nação. Porque Esdras chegou e falou para ele: está aqui o seu nome, Ciro. Nesse papel que foi escrito pelo profeta Isaías, tem uma promessa de Deus. Depois de 70 anos nós vamos sair daqui. Está aqui, ó, está escrito por Deus. Você reconhece a autoridade desse que está assinando esse papel aqui, que falou? Chegou aos 70 anos, solta o povo. Aleluia! Glória a Deus! Nos 70 anos, irmão, nem mais nem menos, do jeito que Deus falou que ia acontecer, ressuscitou o povo que estava na terra da Babilônia ali, e eles voltaram para casa. Aí, vamos voltar lá para Isaías 45. Eu quero fazer questão de você ler essa passagem aqui junto comigo também. Isaías 45, 13. Vamos voltar lá que nós vamos ler Bíblia hoje, para vocês entenderem a história. Isaías 45, 13.
Isaías 45:13. Olha o que a palavra de Deus diz. Eu, na minha justiça, isso é Deus falando. Lembra da profecia de Isaías? Nós vamos voltar nessa profecia. Olha o que estava escrito lá. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo só? Então Ciro não podia receber nada para libertar o povo. Foi de graça que ele fez isso. Ele fez porque Deus falou que ele ia fazer de graça a libertação do povo de Israel. E aí aquele povo voltou. Quem que saiu do Egito? Quantas pessoas eram que saíram do Egito, irmão? Entendendo do número? Que a gente viu no começo mesmo. Quantos homens eram que saíram do Egito? 600 mil homens, fora crianças e mulheres, e aquele misto de pessoas. 600 mil homens saíram do Egito. A gente falou que teve muitos que morreram no deserto, que só entrou os menores de 18 anos, Josué e Caleb. Entraram na terra prometida. Esses que entraram multiplicaram, eram milhões de pessoas que estavam ali. Agora vamos ver quem voltou do cativeiro da Babilônia. Quantas pessoas voltaram de lá? Vamos ver na palavra de Deus? Abra lá de novo Esdras. Presta bastante atenção para você ver. Não é fácil, irmão. Aquele que se desvia da palavra de Deus vai ter um dano tremendo na vida dele. Toma cuidado para você ir para o mundo, porque muitas pessoas vão e não voltam mais. Acontece tragédias, acontece desgraças, a vida da pessoa é destruída. Muitas pessoas perdem pai, perdem mãe, perdem família, e a vida não termina do jeito que planejou. Porque no mundo não há segurança nenhuma que vai dar certo as coisas. Esdras, capítulo 2, versículo 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Então, de todos que foram para Babilônia, ficaram lá durante 70 anos, quantos sobreviveram para voltar para a terra prometida? 42.300 poucas pessoas. Lembra de novo, irmão? 1 milhão e tantas pessoas foram todas destruídas, sobrou 42 mil pessoas. Você fala, por que sobrou só esses 42 mil? Deus ele queria que esse daí fosse testemunha para contar como foi a história. Aleluia. Olha só, vamos abrir a palavra de Deus também. Glória a Deus. Neemias capítulo 7, versículo 60. Neemias está depois do livro de Esdras. 7,60. Olha o Neemias falando a mesma coisa de Esdras. Toda essa congregação junta foi de 42.360. Neemias deu o mesmo depoimento. Ele falou, voltou de lá 42 mil pessoas, 360 pessoas. Esdras falou e Neemias ele confirmou quantas pessoas voltaram. Agora vamos ler uns versículos, irmãos, que vai falar também algumas passagens sobre como foi essa tragédia que aconteceu com eles. Vou pegar uns versículos chaves aqui para nós lermos juntos. Miqueias capítulo 7, versículo 1. Miqueias capítulo 7, versículo 1. Caso alguém achar primeiro que eu pode ler. Miqueias capítulo 7, versículo 1. Miqueias 7, 1. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Ai de mim, porque estou como quando são colhidas as frutas de verão, como os rabiscos da vindima. Não há cacho de uvas para chupar, nem figos temporãos que a minha alma deseja. Aí aqui o que chama a atenção, ele falou que está como os rabiscos da vindima. Quem é os rabiscos da vindima?
Vocês sabem o que é? Depois que fazia colheita, sobrava algumas frutinhas lá no pé. Você imagina você colher o cacho de uva e sobrar algumas uvas pequenininhas lá, ou algumas uvas que ficaram para trás. Os rabiscos é aquelas uvinhas que sobrou lá, que ficou para trás. Imagina uma oliveira, que é aquelas azeitonas, que dá azeitona. Aí sobra só algumas azeitonas lá. Você fala, por que sobrou só essas aí? Aí aquelas são os rabiscos que ficaram para trás. Olha o que a palavra de Deus diz. Juízes capítulo 8. Juízes 8. Juízes está lá para trás, no Antigo Testamento. Depois de Deuteronômio, Josué, e vem Juízes. Juízes 8. Porém ele lhes disse, que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim melhores do que a vindima de Abiezer? O que Gideão estava falando? Aquelas uvinhas que sobrou ali é muito mais importante do que toda a plantação de uva dos de Abiezer. Estão mostrando essa palavra, rabiscos, é aqueles que sobraram ali, que era pouquinho, que ele estava falando, esses são muito mais nobres do que aqueles que são como se fosse uma plantação inteira de uvas. Isaías capítulo 17, versículo 6. Vamos lá para Isaías de novo. Isaías 17, 6. Isaías 17, 6. Mas ainda ficarão alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na ponta do ramo mais alto, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor Deus de Israel. Está vendo? Então Deus ele falou, eles vão ir para o cativeiro, o povo de Israel vai ser realmente punido, só que eu vou deixar um pouquinho para testemunhar quem dá esperança. Você já imaginou isso acontecer com o povo de Israel? Isso é terrível, irmão. Veja o Senhor aqui. Olha, deixa o seu olhar. Então é terrível quando o povo de Deus ele não tinha, naquele momento, noção do que seria desobediência. Daqueles 1 milhão e tantos de pessoas, só poucas pessoas voltaram, 42 mil pessoas voltaram. E eles voltaram, quando eles chegaram ali em Israel, eles encontraram tudo destruído, irmão. Você já imaginou você voltar para um lugar que está tudo destruído, você pensar em reconstruir tudo? Você já passou num lugar que você amava, num lugar que era muito importante para você e está tudo destruído ali? Passar aqui na minha casa, aqui era onde eu brincava com os meus filhos, nessa pracinha. Aí vinha todas as lembranças que eles tinham passado. Aí irmãos, vamos lá para Esdras de novo. Abre Esdras aí de novo. Nós vamos ler uma passagem aqui muito maravilhosa, que conta a história de quando eles começaram a reconstruir o templo da casa do Senhor de novo. Você lembra aquela passagem que fala assim, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira? Aí eles começaram a construir a segunda casa. Será que é fácil você reconstruir de novo a sua vida? Será que é fácil o recomeço? Esdras capítulo 3, versículo 10 em diante. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes parlamentares e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvar o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com essas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando o Senhor por serem
por se terem lançado os alicerces da sua casa. Agora presta bastante atenção. Versículo 12. Porém, muitos dos sacerdotes, os levitas e os cabeças de família já idosos, que viram a primeira casa, choraram em altas vozes, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam muito longe. Oh, glória. Então tinha duas multidões ali, uns jovens e uns idosos. Os idosos, irmãos, quando viram a glória da segunda casa, quando viram a reconstrução ali, começaram a chorar. Sabe por que eles começaram a chorar? Porque foram eles aqueles que foram tirados desse lugar. Foram aqueles que foram tirados e levados para o cativeiro da Babilônia. E ali eles ficaram 70 anos presos ali, irmãos. Ficaram 70 anos e voltaram para aquele lugar que eles tinham. E ali eles viram novamente reconstruir o lugar. Você já imaginou? Seus sonhos serem tirados de você durante 70 anos. Você voltar e ver tudo destruído, você recomeçar de novo depois de tudo destruído, ter passado 70 anos. Então muitos estavam ali alegrando, aqueles jovens que não entendiam nada, que não sabiam o que era. Então muitos louvores, irmãos, vai significar alguma coisa para aquela pessoa que perdeu tudo. Muitos louvores dentro da casa de Deus, a pessoa vai entoar aquele louvor de novo, vai lembrar como o irmão falou que veio aqui na frente, fala, um dia eu estava ali louvando a Deus com esse hino. Eu estava louvando ele lá no cativeiro da Babilônia, mas Deus ouviu meu coração e um dia eu voltei aqui, eu estou louvando ele agora na casa de Deus de novo. Um dia eu estava com a minha família, eu perdi tudo, mas agora eu estou com a minha família de novo dentro da casa de Deus, Deus está restaurando tudo novamente. Aleluia. E aí aquele idoso ali, ele estava feliz. Estava feliz, mas estava triste. Por quê? Porque ele reconheceu quanto custava a desobediência. Ele reconheceu. Ele falou, a casa de Deus era dessa maneira, agora está começando dessa maneira. Eita, aleluia. Parece que não significa nada. Aí o profeta Zacarias, ele foi levantado em profecia e falou, não desprezeis o dia das coisas pequenas, pois se alegrará quando ver o prumo na mão de Zorobabel e Josué ali. Aleluia. Começou a falar, não despreza o recomeço, não despreza o dia das coisas pequenas, porque eu vou fazer agora da segunda casa ser maior do que a da primeira. Porque Deus está no negócio, quando Deus está no negócio, o recomeço funciona. Aí você tem que limpar os destroços que tinha ali, o atrapalho dali, tem que limpar o terreno para você construir de novo. É difícil você tratar dentro do seu coração das coisas que aconteceram, mas você tem que tratar, você tem que limpar, tirar a mágoa, tirar o rancor, tirar a decepção. Tem que limpar o seu coração para você recomeçar de novo, diz o Senhor nesse lugar. Você tem que ser curado para você recomeçar de novo. Às vezes você vai reedificar sobre entulhos ali, sobre entulhos, sobre lixos ali, não vai dar certo a sua vida. Você tem que limpar o seu coração e construir a sua vida, reedificar a sua vida na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Convido a irmã Leiliana a estar trazendo 2 louvores. Adora o Senhor de todo o seu coração. Deus te traz essa palavra. Vai ser difícil? Vai. Mas Deus está te dizendo, é momento de você reconstruir. É momento de você reedificar. Deus. É momento de você pedir perdão. E se você não foi tirado, se você não tem essa trauma de você ter perdido tudo pela desobediência, fica na casa do Senhor. Fica na casa do Senhor, não se desvie do caminho do Senhor. Aleluia. Não troque a presença de Deus por causa da desobediência. Não faça isso. Fica na sua posição, adore o Senhor, se alegre com o Senhor, valorize a casa de Deus. Valorize o que Deus te deu, valorize a sua família, valorize tudo que Deus te entregou. Se é seu, valorize, diz o Senhor. Se é seu, guarde. Se é seu, esteja valorizando que Deus vai te honrar na sua caminhada. Amém? Feche os seus olhos, adore o Senhor de todo o seu coração.
Deus, Ele quer falar contigo, Ele quer falar comigo sempre. Aleluia. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Diga, Espírito Santo, Senhor. Deus de glória, graças te damos por essa palavra, graças te damos, Senhor, por o que o Senhor já tem feito em nosso meio, pelo teu cuidado, pelo cuidado que o Senhor tem, Senhor. Aleluia. As são de ouro e de cristal. Glória a Deus. Ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro. Glória a Deus. E o grande rio da vida, para o povo que ele a face do meu mestre querido. Não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e cantarei. Seu oferecido não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e cantarei. Seu oferecido. Eita, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Eita, glória. Tu és santo, segura o coração. Prepara, Senhor, o Cristo. Glória a Deus. Deus, agora mantenha o coração do teu povo, Senhor, da presença do Senhor, como ilumina os seus olhos sempre. Aleluia. Nós, Espírito Santo de Deus, e a nossa direção, chegando na explicação minha. Nossa última casa. As nações andarão em sua luz, e as portas jamais se fecharão. Oh, aleluia, Jesus. A cidade é de ouro, Oh, e é seu muro. Aleluia. Além do rio azul,
atraente, meu Deixe Deus. de ser atraído pelo Senhor essa noite. Deus Glória a Jesus. Aleluia, meu toda a Deus. sua alma. Pro louvor, na adoração, às vezes você vai entender. Aleluia, Mas esse Jesus. louvor vai ficar gravado na sua mente, gravado no seu entendimento. Você vai ter que encontrar com os seus filhos, você vai ter que encontrar com as pessoas que fizeram parte da sua vida. Espalharam por aí, Eita glória. e já pensou Não é o fim, não é o em fim, não que é era o teu fim. tempo ainda de restauração do Senhor nesse lugar. Não terminou. Deus quer fazer o sonho. Aleluia. Aleluia. Eita glória. E a história mudou. E ele voltou. Glória a Deus, aleluia. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia.